Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e a gente vai para nossa aula de física do primeiro ano. E o nosso tema aí é lançamento horizontal e lançamento oblíquo, tá certo? Bom, a gente tem aí uma sequência de um conteúdo, né? No último vídeo aí, na última aula a gente viu a respeito de queda livre e de lançamento vertical. E agora a gente vai continuar vendo esses movimentos que estão relacionados com gravidade, certo? Com aceleração gravitacional. E agora a gente vai para lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Vamos só dar uma relembrada aí nas coisas que a gente viu. A gente falou sobre vetores, né? Então a gente falou sobre vetores. E aí o que a gente falou sobre vetores? Vetores são objetos matemáticos que tem o quê? Tem módulo. Quando eu falo de módulo, eu estou falando do quê? Estou falando do número, né? Por exemplo, posso colocar dois tracinhos aqui e representar pela letra A. É igual a 3. Ou, né? A gente pode ter aí, por exemplo, A igual a 3, certo? A gente sabe que ele é um vetor, mas a gente está só falando A igual a 3. Então lembrem que essas barrinhas aqui, elas significam o módulo do vetor. Ele tem direção. Qual que é a direção? Direção X, direção Y, né? Horizontal, vertical. E tem sentido. Sentido o quê? Positivo ou negativo, cima ou baixo, esquerda e direita, tá certo? Beleza, depois que a gente falou sobre vetores, a gente falou aí sobre queda livre, né? Quando a gente fala sobre queda livre, a gente tem o quê? A gente tem aí basicamente três equações, né? Três fórmulas. A gente tem a fórmula da queda livre para a altura, que é o hgt² sobre 2, né? A gente tem a relação aí para a velocidade no tempo, que é o gt, e a gente tem para a velocidade quando a gente tem somente a altura, que é o 2gh, tá certo? Beleza, e para lançamento, o que muda? Lançamento, a gente vai ter aí, eu vou colocar de verde aqui, ó. Né? Quando a gente estiver falando lançamento vertical, geralmente a gente vai ter o quê? Essa relação aqui, né? Porém, a gente vai ter o V0T, não era isso? Quando a gente estiver falando do lançamento vertical para baixo, tá certo? Que vai ser o principal aí. E claro, né? V0GT. Bom, beleza. Então a gente revisou aí, né? A gente pode lembrar aí também que o vetor, ele tem o vetorzinho V, por exemplo, ele faz um ângulo com X e ele tem uma componente Vx e Vy. Como é que eu calculo isso aqui? Vamos lembrar lá, né? Vx é o V cosseno e Vy é o V seno. Então, tá aí aquelas ideias de trigonometria lá que a gente já tinha. Então vamos lá, vamos falar agora do lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Vamos pensar no lançamento horizontal primeiro. O que seria isso, né? E como que a gente pode resolver? O lançamento horizontal é um objeto que está sobre uma superfície em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, qual que é a regra? A regra é a regra do sorvete, né? O S vai ser o S0 mais o VT. Beleza, ele está no movimento retilíneo uniforme aqui, ó. Certo? Ou seja, ele tem velocidade constante. Vamos lembrar aí que a velocidade é constante. Beleza. O que acontece? Ele está sobre essa superfície
E aí chega um ponto que ele perde o contato com essa superfície e vai cair de uma altura h aí. Então agora ele vai ter o que a gente chama de lançamento horizontal, e esse lançamento ele vai ser composto por dois movimentos: o movimento retilíneo na horizontal, certo? Ou se a gente pensar em eixos, vai ser em x, e o movimento retilíneo uniformemente variado em y, certo? Então a gente tem que pensar agora em dois movimentos, movimento em duas dimensões. Esse movimento retilíneo uniformemente variado em y, ele é um movimento de queda livre, tá? Se a gente desconsiderar a ação do ar aí. Então, quer dizer, o que vale para queda livre está valendo aqui para o lançamento horizontal. Claro, se a gente estiver falando da parte y, né? Então lembrem-se que a gente tem aqui, ó, vou colocar o eixo de cá. A gente tem y e a gente tem x, tá certo? Então, o que está em x? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. E y, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Agora a gente tem a aceleração gravitacional constante. Então, beleza. Aqui o que vale? H é igual gt quadrado sobre 2, né? A gente tem o v igual a gt. Ah, beleza. E aí? E aí que a gente pode calcular, por exemplo, essa distância d aqui, ó, que é a distância da mesa, por exemplo, quando ele perde o contato com a superfície de uma mesa, por exemplo, ou de outra superfície, até ele atingir o chão. Qual seria essa distância d? E como que a gente calcula isso? Bom, a gente precisa da altura h, né, ou a gente precisa do tempo de queda, certo? Se a gente tiver o tempo de queda, esse cara aqui vira o quê? O S0 vai para zero, ou a gente pode simplesmente dizer que a distância, né, era igual à velocidade em x, que é uma velocidade constante, vezes o tempo. Lembre-se aqui que a velocidade em x é uma velocidade constante, certo? E aqui eu só vou colocar um y para a gente falar que é velocidade em y. Só isso. Bom, esse tempo aqui, ó, tempo em x é o mesmo tempo de y. Então, ó, se a gente pegar e falar do t em x, ele é o mesmo t em y. Então, quer dizer, calculando a altura, consequentemente, ou se a gente souber o tempo de queda, ou se a gente tiver a altura, consequentemente a gente tem a distância aí que ele pode atingir, ou a distância máxima, né, que ele pode atingir da outra superfície, da mesa, por exemplo. Tá? Então a única diferença é que a gente está dividindo o movimento em duas partes. A gente está dividindo o movimento em uma parte x, que é o movimento retilíneo uniforme, e uma parte y, movimento retilíneo uniformemente variado. Aí o lançamento oblíquo, né? Se aqui a gente está unindo dois eixos, no lançamento oblíquo também a gente está unindo dois eixos, só que agora a gente vai precisar lembrar, né? Aqui a gente pode falar que é y, aqui a gente pode falar que é x. A gente vai precisar lembrar da propriedade de decomposição de vetores. Como assim? Atrás a gente tinha um objeto se movimentando com velocidade, por exemplo, né, ele tinha velocidade constante, por exemplo, 10 metros por segundo. Aí essa velocidade aqui, ela é só a velocidade em x, ele vai continuar com essa velocidade em x. Em y ele vai partir do zero e vai aumentando a velocidade dele, igualzinho na queda livre. Porém aqui, a velocidade dele, né, desse objeto, ela é uma velocidade que está em dois eixos diferentes. Então ela está no eixo x, ou seja, tem uma velocidade x, e está no eixo y, ou seja, tem uma velocidade y. Então sempre que for o lançamento oblíquo, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Decompor a velocidade. A gente decompõe a velocidade, a gente tem o quê? A gente tem o v x igual v
cosseno de θ. Nesse caso aqui, θ vale quanto? θ igual a 30 graus. Beleza, e VY? VY igual a V seno de θ. Tá, e o que a gente está falando aqui? Lembrem-se que, por exemplo, a gente tem lá os valores de seno de θ e cosseno de θ. Esses valores vocês podem pegar uma tabelinha ou vocês podem usar a calculadora, tá? 30, 45 e 60 são os ângulos notáveis aí, né? Por exemplo, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Então, ó, a gente tem uma nossa tabelinha de recorrência aí. Então, para 30, por exemplo, o Vx ia ser o quê? O Vx ele ia ser raiz de 3 sobre 2 vezes o valor da velocidade, tá certo? Então, pode colocar... Ah, posso deixar a raiz? Pode. Posso calcular a raiz na calculadora? Pode. Né? Para a gente fazer esses exercícios aqui não tem problema. Bom, passou isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter a mesma coisa, ó. A gente vai ter movimento retilíneo e uniforme em X, certo? E o que vale? Vale que o S é igual a S0 mais VXT, né? Por que X? Porque está no eixo X, né? E esse Vx aqui, ele é quem? Ele é o V cosseno, ó. Então, o que mudou? Se eu quiser colocar o ΔS aqui, né? ΔS é o quê? V cosseno de θ vezes o tempo, tá? Só isso que mudou, quer dizer, eu tinha que ter calculado o Vx antes, né? Movimento retilíneo uniformemente variado em Y. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando a gente tem um lançamento oblíquo, a gente tem uma altura máxima. Nessa altura máxima, existe uma propriedade aí, né? Que a gente diz que a velocidade na altura máxima é zero. Então, por exemplo, a gente poderia pensar no movimento de queda, tá? Então, ó, a gente poderia pensar no ΔS como sendo o tempo total. E a gente poderia pensar, por exemplo, só na parte do movimento de queda, onde vale o H igual a GT quadrado sobre 2. E aí esse T aqui, ele é só metade, tá, do movimento. Então, GT1 ou GT2, por exemplo. Tá? Então, por quê? Porque aí a gente pode usar, ó, a partir da velocidade zero chegando em qual velocidade? VY. Então, ó, subida. Na subida, parte da velocidade zero, né? VY, e vai até zero. Na descida, vai de zero até a velocidade y. Então, o lançamento oblíquo, ele vai ter essa propriedade aí, tá? E aí a gente pode dividir o tempo em dois, né? Ou seja, T1, tempo de subida, mais o tempo de descida, né? T1 da subida mais o T2 da descida, é igual ao tempo total. Então, se a gente quisesse, por exemplo, se a gente tivesse... eu tenho a distância total que ele percorreu. Tem velocidade, tem cosseno. Calculo quem? Calculo o tempo. O T1 sempre é igual ao T2. Se a gente tiver ausência do ar, né? Se a gente estiver desprezando, por exemplo, a resistência do ar. Então, a gente pode simplesmente dividir por 2 e calcular a altura máxima. Ou a gente pode dividir por 2 e calcular, por exemplo, de y, né? Então, são exemplos aí do que a gente pode fazer no lançamento oblíquo. Ó, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar naquele nosso exemplo, né, do lançamento horizontal. Diz o seguinte: uma bola de ping-pong desliza sobre uma mesa sem atrito com velocidade constante de 3 metros por segundo. Então, ó, velocidade constante x, né? Por quê? Porque está deslizando sobre uma mesa. Lá naquele desenho a gente lembra, né? Vou colocar aqui do lado mais ou menos a ideia. Ó, então a bolinha deslizando sobre a mesa e ela vai fazer o quê? Ela vai cair da mesa, fazer esse movimento aqui, ó.
certo? Então ela está com a velocidade em x igual a 3 metros por segundo. Pode sair da mesa, cai, atingindo o chão a distância de 1,5 metros do pé da mesa. Então a distância D é igual a 1,5. Tá? Ele fala que o G é igual a 10. Esse valor de G a gente já tem usado e vai continuar usando. Diz assim: despreze a resistência do ar e determina a altura da mesa, a velocidade vertical com que atinge o chão e o tempo gasto para atingir o chão. Então quer saber a altura, quer saber a velocidade. Vertical quer dizer o quê? Velocidade em y. E o tempo gasto, tempo t. Tá certo. Bom, o que a gente pode fazer aí? A gente pode pensar primeiro que o meu tempo de queda é o mesmo tempo que ele demora para atingir essa distância aqui de 1,5 metros, não é isso? Então a gente pode lembrar lá que, como é um movimento em x, né? Se a gente lembrar aqui que é x e y, movimento em x, ele é um movimento retilíneo uniforme. Qual que é a nossa relação? Que a distância ela vai ser sempre igual velocidade vezes o tempo. Beleza, qual que é a distância? A distância é 1,5. Qual que é a velocidade? 3. Qual que é o tempo? Não sei. Bom, passei o 3 para lá, dividindo. Então, o meu t vai ser igual a 1,5 dividido por 3. Poxa, mas 3 não é a mesma coisa. 3 não é a mesma coisa que 2 vezes 1,5, então esse valor aqui vai dar o quê? Se o cara de baixo é o dobro, então se a gente simplificar fica com meio segundo. Beleza. Meio segundo. Primeira parte. O tempo gasto para atingir o chão a gente achou, né, de cara. Agora vamos ver em y aí, né? Em y a gente tem o quê? H igual a G t quadrado sobre 2. Bom, beleza. O t não é o mesmo para x e para y? Então eu poderia pensar, ó, 10 vezes 0,5 ao quadrado dividido por 2. Vamos fazer duas operações. Ó. 10 dividido por 2 dá 5. 0,5 ao quadrado dá 0,25. Então, a minha altura aí, finalmente, ela é 1,25 metros. Poxa, então respondemos aí a letra A e a letra C ao mesmo tempo, né? E qual que é a velocidade vertical com que atinge o chão? Velocidade a gente pode calcular de dois jeitos, né? V igual a GT. Então, ó, V igual 10 vezes 0,5, que dá o quê? 5 metros por segundo. Né? Ó, podemos ver que é diferente aqui de 3 metros por segundo. Né? Então, essa velocidade aqui é a velocidade em Y. Ou, a gente pode falar que é a raiz de 2GH. Bom, vamos lá, né? 2 vezes G, que é 10, vezes H, que é 1,25. 1,25 vezes 2 dá 2,5, vezes 10 dá 25. Que dá 5 metros por segundo também. Então são aí dois jeitos de resolver as ideias do lançamento horizontal, tá certo? Então respondemos aí as três coisas que o exercício pede. Agora vamos fazer um resumo aí. Mesmo esquema lá da queda livre, né, do lançamento. A gente tem a ação da gravidade, a gente está desprezando a resistência do ar, e a gente precisa lembrar dessas equações aqui, lá da queda livre. Porém, agora o que a gente está tendo a mais? A gente vai ter o quê? Que dividir o movimento em x e y.
X sempre, nos dois movimentos é movimento retilíneo uniforme. E o Y sempre se reduz à queda livre ou ao lançamento vertical. Tá certo? Então eu sempre posso tentar enxergar, por exemplo, se ele subiu, qual que é a altura máxima? Beleza, então eu vou pegar ele partindo do zero lá em cima e descendo novamente. Tá? Então a gente pode pensar aí, ó, colocar aqui em cima, movimento de lançamento oblíquo. Ele vai fazer o que? Ele vai subir. Chegou aqui, a velocidade é quanto? A velocidade é zero. Então a partir daqui ele vai fazer o que? Ele vai descer, né? Então ele faz dois movimentos. Ele faz qual movimento? Ele faz esse movimento aqui de queda com VY aumentando, e ele faz esse movimento aqui, ó, que é um movimento retilíneo uniforme, tá? Então não pode esquecer. Então sempre a gente pode pensar em X é movimento retilíneo uniforme e Y queda livre, né? E aí a gente consegue resolver os exercícios de maneira mais fácil. Pessoal, é isso a nossa aula. Boa sorte nos exercícios e qualquer dúvida me procurem. Até mais.